agenciadepodcast.com.br. Oi, eu sou o Jeff e esse é o podcast Sobre Canções. Se tu tá ouvindo esse podcast pela primeira vez, o Sobre Canções tem episódios semanais, sempre com convidado. A gente fala sobre o processo criativo e bate um papo sobre curiosidades da carreira. Quem quiser ficar por dentro do que tá rolando, me segue nas redes sociais, é @JeffSouza no Instagram e no Twitter. O convidado de hoje é o Pedro Lucas, mais conhecido como Pelu. Ele atualmente tem um projeto de música eletrônica chamado Selva, mas ele já foi guitarrista e vocalista de uma banda super conhecida que foi a Restart. Foi um papo muito legal, a gente falou sobre toda a carreira dele, como foi ser uma das bandas de maior sucesso no Brasil, e a gente falou sobre o processo criativo e várias coisas sobre composição que eu acho super importante. Foi um dos papos mais legais que rolaram aqui no podcast, então espero que vocês se divirtam como eu me diverti fazendo. Com vocês, Pelu. Tô recebendo aqui no podcast meu amigo querido Pelu. Tudo bem, cara? E aí, maravilha, fazendo podcasts virtuais, moderno demais, muito massa. A quarentena nos obriga a mudar um pouco o nosso processo, nossa rotina também, né? Total, mas que bom que assim pelo menos rolou, né? A gente tá tentando marcar esse papo há algum tempo, é bom que assim também facilita. Massa, obrigado do convite, verdade. Muito legal estar aqui. Pô, eu que agradeço. Cara, pra quem não te conhece, eu já te conheço bastante, mas quem não te conhece, fala um pouquinho quem tu é, tua idade, de onde tu nasceu, essas coisas é importante, teu signo. O signo agora criou uma relevância também, né? Cara, eu sou o Pelu, meu nome é Pedro Lucas, tem gente que ainda não que escuta e fala, nossa, mas Pelu da onde? Pedro Lucas. Eu tenho 29 anos, feitos agora em 14 de janeiro, portanto sou Capricórnio. Nascido em São Paulo, músico, compositor e produtor musical e cantor há 14 anos quase. Que massa. E tu é empresário também, né? E eu também sou empresário. Também sou empresário de alguns outros, na verdade de um outro músico. E tem algumas outras coisas também, mas parte artística é isso. Massa, que legal. Cara, como é que a música entrou na tua vida? Como é que foi esse teu comecinho? Cara, o meu pai é músico. Hoje ele brinca que ele tá aposentado, mas então ele foi músico durante 40 e tralalá de anos aí. E minha mãe é atriz. Então eu cresci numa casa cheia de arte, cheia de música. Eu cresci indo pra teatro, indo ver meu pai tocar, indo ver minha mãe atuar. A real é que até os 10 anos, acho que até um pouco por conta dessa, abre aspas, desse excesso de arte dentro de casa, eu jurava de pé junto que eu não ia ser músico. Nem ator, que eu ia ser qualquer coisa menos música. Eu queria jogar bola, sei lá, fazer umas coisas. Mas por que tu acha que tinha esse bloqueio? Cara, não sei nem se era um bloqueio, assim, era um lance talvez até mais de querer ser um pouco do contra, assim. Então eu meio que relutei um pouco até pra tipo, pegar na guitarra, pegar no violão, assim. E acho que eu devia ter uns 11 anos, 12 anos, quando eu efetivamente, tipo, falei, deixa eu ver isso aqui. E comecei a aprender o básico com meu pai, na época, né, de violão e guitarra. Logo depois eu fui fazer um conservatório, uma escola particular, na verdade, e de lá eu fui para a ULM, a extinta ULM, que é a Universidade Livre de Música, que era um centro de estudo de música muito legal que tinha aqui em São Paulo. E eu estudei quase 4 anos de guitarra popular. Que massa. E nesse caminho, cara, óbvio, né? Quando você começa a ter contato, você começa a tocar um instrumento, começa a cantar e tal, o passo meio que natural é o de você achar outras pessoas para você tocar junto.
E foi exatamente isso que eu fiz. Então, o Restart, né, que foi o meu trabalho de maior exposição, assim, ele veio, ele é a evolução, na verdade, de bandas de criança, né? A gente começou a ter banda com 13 anos, 14 anos. Eu, o Pedrinho, o Thomas, o Cuba. E a gente foi se moldando, entrava gente, saía gente, etc., durante essa adolescência musical, até chegar no Restart. E então foi assim, foi meio... Apesar de eu ter tido contato desde muito cedo com a música, eu acho que foi um chamado pessoal mesmo, assim, porque eu tinha esse lance de, não Que quero, e pensar nisso hoje, falar, caralho, o que eu faria se não fosse a música, sacou? Que massa. A música meio que, tipo, que te procurou, não foi tu que procurou ela. Isso é muito legal, Ela né? tava lá o tempo todo, assim. E meus pais, na real, eles, tipo, numa boa, beleza, pô, não quer ser músico, quer ser jogador de futebol, me levavam na escolinha, quer ser astronauta, vamos, pô, sem problema, tipo, não tinha uma pressão. Que massa. Mas, e aí quando veio, cara. Quando veio, E eles veio. incentivaram aí, quando montou as primeiras bandas, assim, eles sempre incentivaram aí a continuar. Cara, muito, né? Os meus pais, eu cresci... A gente nunca foi pobre, mas a gente sempre lutou ali no limite de grana, de tudo. Então, tinha super... uma valorização das coisas. Então, o grande lance era que eu tinha que ir bem no colégio, tinha que tirar boas notas, porque esse era o esforço maior da casa, tipo, conseguir manter o colégio pago, assim. E o resto era meio, tipo, pô, beleza, se você entregar isso aqui, o resto a gente vai dar um jeito. Então, deram uma puta força, né? Imagina, você molequinho, paga ensaio, quer montar estúdio dentro de casa, então quer ocupar os quartos com... Cara, eu já fiz de tudo, assim. De usar o quarto para virar estúdio, aí fica até de madrugada tocando, aí vai os amigos ensaiar em casa. Nossa. Meus pais foram massa, velho. Que bom. Geralmente, pro pai, geralmente é complicado. Pros pais, né? Geralmente é complicado, assim, a questão de fazer barulho em casa. Eu morava com meus tios e aí eu não podia tocar, eu tinha que esperar meu tio... Sei lá, meu tio tava dormindo, eu não podia tocar, não podia fazer barulho. Então, se é uma casa já com arte, acho que facilita um pouco, né? Facilita, cara. Eu nunca... Eu acho que massa. mesmo... A maioria dos meus amigos que são músicos vêm de famílias que apoiaram, assim. Eu tenho umas referências legais. Apesar da história meio que geral, normalmente é que pai, né, os pais acho que da nossa geração, assim, não apoiarem tanto, ou não entenderem tanto, ou realmente ter esse lance do espaço e tal. E nisso eu não tenho nada para reclamar, assim. Puta, meus pais são os grandes responsáveis por eu ter... continuado, assim. Que massa. E as primeiras bandas eram cover ou tu já começava a fazer música autoral? Cara, eu tava até lembrando disso outro dia. A primeira música que eu escrevi foi uma música pra minha mãe. Porque eu tinha brigado com ela, assim, mas menininho, eu devia ter uns 12, acho que tipo, lá que eu tava começando a tocar instrumento, assim. Uns 12, 13. E a gente brigou, eu não lembro exatamente, eu tinha sido meio mal criado, assim, meio cuzão, e eu ficava meio culpado. E aí ela saiu e eu fiz uma música, tipo, meio pedindo desculpas pra ela. Que massa, cara. E tu lembra como é que foi isso? Tipo, tu escreveu a letra primeiro e musicou? Como é que foi? Bom, corre o risco de eu estar mentindo, porque a cabeça, tipo, ela não... O que eu lembro é que eu tinha um teclado, assim, e eu tava meio tentando... tipo, sacar umas coisas no teclado, umas tríades, assim, porque eu tava estudando isso na guitarra. E aí eu tava ali no tecladinho, eu acho que eu fui meio fazendo junto, assim. Eu fiz uma harmoniazinha bem simples e fui ali. Porque eu sempre gostei de escrever. Sempre escrevi muito, mesmo antes de fazer música. Então... Escrevia poemas, assim? Cara, eu escrevia muito texto, umas crônicas, ou mesmo umas coisas com cara de diário, assim. Escrever sempre foi um lance natural.
E eu acho que logo nas primeiras bandas, óbvio, né? No primeiro momento você vai ensaiar, você fica fazendo cover um tempão. Sim, sim. É inevitável, porque você tá juntando com a galera ali e Sim. tal. E a gente gostava muito, né? A gente era a turma emo, bem emo. Usava o colarzinho de bola, franja na cara. Era o Que emo. massa. É. Mas não demorou muito para que a gente começasse a querer fazer o nosso próprio som, assim. Acho que até pela influência que a gente tinha, as bandas que a gente curtia nacionais, elas tocavam o som delas. Então Sim. era muito óbvio que, porra, a gente quer ter uma banda, a gente precisa fazer o nosso som. Não dá pra gente ser a melhor banda cover do Fresno, Sim. tá ligado? Que não é isso Pode que dá pra crer. fazer. Sim. Então foi meio que rápido, assim. E como meu pai tinha... Ele tinha um home studio em casa, assim, tipo, ele tinha um computador e as caixinhas, eu muito rápido também comecei a usar o programa. Então, aquilo abriu minha cabeça pesado. Pô, de repente eu podia fazer qualquer coisa, cara. Tem umas músicas Sim. da C4, que era a pré-restart, que tem na net, inclusive, que a gente Que programava a massa. bateria, assim. Então eu fazia a bateria no tecladinho, e aí tocava tudo no teclado. Então era uma puta viagem, assim. E então compor foi uma coisa que aconteceu, assim, nunca eu achei que não tinha outro jeito, Uhum. sabe? Tipo, quando você faz uma coisa, você fala, ué, mas Sim. tipo, é assim. Eu tenho que fazer. Pô, é assim que faz, tá ligado? Mas a galera geralmente começa assim, é muito engraçado. E quando é que foi esse começo do Restart, que foi o teu grande projeto, né? Cara, o Restart veio, isso que eu tava falando, ele veio dessas outras bandas, é, e que eram outras bandas praticamente com a mesma formação. A gente só foi trocando de nome, às vezes cansava, parava de tocar. Que era lance de adolescente, né? Tipo, Sim, sim. a nossa pretensão, ela ia até onde a nossa cabeça podia alcançar, que não era muito longe. E então a Restart, ela nasceu, ela foi meio evolutiva, assim. E foi a nossa, abre aspas, a nossa última tentativa. Eu lembro que a gente tava meio deprê, assim, com a última banda, porque, porra, se fudia pra caralho pra vender os ingressos. Você provavelmente Nossa, viveu bastante. algo parecido com isso. Então você tá ligado, tipo, pegava 80 ingressos, aí se fudia, porque tinha que obrigar os amigos a comprar, ou tinha que depois pagar do bolso e tal. E a gente tava meio desiludido. A gente parou um mês, falamos, cara, vamos tentar refazer isso aqui, achar uma nova cara. A gente escreveu as 3 primeiras músicas, assim, que acho que foi Recomeçar, Sobre Eu e Você e Breve História, uma coisa assim. E falamos, cara, vamos... Na minha cabeça, né, eu ia sair do colegial, então eu tava no, sei lá, segundo semestre do terceiro ano, quando a gente lançou a banda. E eu falei, ó, vou dar 1 ano pra essa banda fazer alguma coisa. E ver o que vai rolar, né? Porque, pô, eu já tô fazendo isso já tava pra fazer 18, então eu fiz uns 4 anos tendo banda, uma banda atrás da outra, se fudendo, e falei, então, vou dar 1 ano, se isso não rolar, velho, eu vou fazer jingle. Eu curtia uma pira assim, tipo, eu vou fazer música de propaganda e tal. Massa. E entrei na facu de produção musical e logo no primeiro semestre eu tranquei, porque a gente tava, tipo, o Restart andou muito rápido, né? A história do Restart foi muito... O começo foi muito rápido. A gente saiu muito rápido de uma banda que ninguém conhecia pra, pô, encher os picos aqui em São Paulo, pra ter uns números relevantes na internet. Então, rapidamente, antes desse 1 ano, eu olhei e falei, pô, legal, isso aqui... E como é que tu acha que foi essa virada de ser uma banda desconhecida pra ser uma banda que, tipo, atingiu já uma galera de cara? Nesse período de 1 ano que tu meio que estipulou, assim, o que tu acha que foi a grande virada, assim? Cara, a gente
dentro da nossa realidade ali e da realidade de bandas que estavam rolando na época, especialmente falando em São Paulo e tal, a gente era, era bem bom, assim. Sendo sem ser escroto, a gente era, Sim, não. Era bom mesmo. a gente era bem bom porque a gente se preparou para ser bom, assim, dentro do que a gente queria fazer, sacou? Então, a gente compunha, a gente tocava, a gente se gravava, a gente tem muita gente que ainda acha, tem esse mito na cabeça de que teve um grande empresário que foi lá e fez o Restart, tá ligado? E tem muita gente que acha, inclusive, que foi o Rick. E nenhuma dessas coisas é verdade, assim. A gente teve dois empresários que foram muito importantes, mas que eles entraram quando a gente já enchia casas, assim. Que legal. E a gente já tinha gravado boa parte do que viria depois a ser o nosso primeiro CD. Então, acho que o que fez a diferença naquele momento é que a gente era muito correria e a gente, porra, se dedicava muito, assim. Não só a ser bom musicalmente, tipo, a cantar melhor, a compor melhor, a escrever melhor, a tocar melhor, como a gente se puxava, se forçava muito na parte de divulgação, na parte de levar pessoas pro show. A gente era muito dedicado, assim. E eu acho que isso fez bastante a diferença naquele momento. Que legal. Não, e eu me lembro que o Restart, apesar de eu ser um pouco mais velho, assim, né? Eu tinha banda, eu já tocava, era um outro Quantos anos você tem, Jeff? Eu tenho 30. Um ano, era um pouquinho. Mas era engraçado porque, tipo... surgiu com um emo, muita gente não gostava, muitos meus amigos não gostavam, e eu achava massa pra caralho. Eu pensava, cara, isso é muito bem feito, cara, aquela música, Levo Comigo, cara, Sim. é um baita hit, tipo, era uma música que eu achava muito legal de ouvir, e eu sempre achei muito bem feito, assim, eu me lembro dos clipes, assim, toda a estética, tudo eu achava... Tipo, eu ficava puto comigo porque eu tinha a banda e a galera nunca levava meio a sério. Tipo, a gente tocou por 10 anos, a gente nunca gravou uma música direito, a gente nunca fez foto, divulgação, porque era sempre de tipo, não precisa, sabe? Sim. A gente faz outra hora. E quando eu vi uma banda, tipo, a galera, sei lá, da minha idade fazendo uma coisa, tipo, profissional, eu achava muito massa, cara. E a Restart teve tipo, na época ela teve um boom gigantesco, assim, né? Era uma das maiores bandas, assim, da cena, eu acho. A Restart, ela durou, a gente ficou juntos 7 anos, né? De 2008 a 2015, 7 anos. E durante algum tempo, assim, a gente foi, se não um dos maiores artistas nacionais, assim, em vendagem de disco, em exposição, etc. E eu acho que sempre teve muito relacionado com esse nosso... a gente nunca deixava o ímpeto de querer ser melhor morrer. Então a gente estava sempre, querendo se envolver com a próxima música, com a próxima ação que a gente ia fazer. A história das roupas coloridas mesmo, que acabou virando um marketing depois fudido, foi uma aposta que a gente fez baseado em figurino de banda gringa que a gente gostava. Então a gente corria atrás de roupa. Assim, tem várias coisas que eu acho que, óbvio, tudo eu acredito que tem um pouquinho de sorte em tudo. Tudo que você faz que dá certo... Tem um fatorzinho, assim, que não tem uma fórmula, mas eu acho que a gente ajudou bastante a sorte, sim. Que massa. Meu pai fala isso. Meu pai, eu nunca esqueço uma frase do meu pai, que é tipo assim, tu tem que trabalhar bastante, mas tu tem que ter um pouquinho de sorte. Eu acho muito massa isso, cara. Um dos meus antigos empresários, que é um monstro do mercado, assim, que é o Mainar, todas as senhas dele, de internet, de tudo, era com um pouquinho de sorte. Porque ele acreditava muito nisso. Ele falava, cara, assim, eu sei o que tem que fazer, tá? Tem um jeito pra fazer. Sim. Mas tem aquele, tipo...
tem aquele dia certo que, puta, calhou de você estar junto com uma pessoa, sabe? Umas coisas assim Sim. que às vezes rola, velho. É sorte, cara. Tem que ter um pouquinho, não adianta. Tem. Só sorte não resolve, só trabalho não resolve. Tem que ter as duas coisas juntas. Eu gosto de pensar que isso mesmo pra composição, pra qualquer trabalho, na real, né? Quanto mais preparado você tiver, mais chance você vai ter de usar essa hora de sorte, se ela vier. Sacou? É isso aí. É isso aí. Porque nunca dá pra saber. Às vezes é um momento que rolou e que pode dar uma virada na sua vida e você tava moscando. Tem que estar preparado. Cara, e com o Restart, tipo, as músicas, as composições eram todas de vocês, né? Com esse boom, assim, tu acha que mexeu alguma coisa na hora de compor? Vocês tinham alguma preocupação a mais na hora de compor, assim? Cara, todas não, mas a grande maioria das músicas, até o... Tirando no último disco, a grande maioria das músicas, elas são minhas e do Koba. A gente compunha nós dois. Porque na verdade, num primeiro momento, quando a gente era bem molequinho, a gente precisava compor para mostrar para quem seria o nosso futuro empresário, que era o Mainar. A gente tinha conhecido esse cara, que era um cara da música, e ele falou, quero ouvir músicas. E foi uma semana, assim, que acho que o P e o Thomas não podiam, por algum motivo que eu não vou lembrar agora qual é, eles não podiam estar nessa semana específica. O Koba foi para minha casa e a gente falou, precisamos resolver isso aqui, vamos começar a fazer alguma coisa e tal. Só que a gente era moleque, não tinha essa coisa de... A gente nem sabia direito, assim, na prática, o que a gente estava fazendo. Sim. Só que para mim essa semana foi muito marcante porque ela criou um laço entre a gente de composição que durou depois até o final da banda e depois da banda também e que foi responsável os grandes hits do Restart vieram disso, né? Que é a Leve Comigo, A Menina Estranha, A Minha Estrela, vieram dessa parceria que a gente teve. Então, depois que a banda estourou, não mudou, cara. A gente só foi ficando mais consciente, eu acho, mas que teve a ver com o sucesso da banda, mas teve a ver também com o nosso crescimento de adulto, assim, de você começar a falar, cara, isso aqui não é por acaso, não é tipo natural. A gente faz uma coisa, a gente tem que saber direcionar a nossa energia, então, o que a gente quer fazer pro próximo CD? Sobre o que a gente quer falar? Eu acho que o que mudou é que as composições foram ficando mais conscientes, tá ligado? Entendi. Vocês faziam algum trabalho de pesquisa, assim, de procurar referências de como vocês queriam soar e tal? Muito, velho, muito. É que acho que é uma das outras coisas que fez muita diferença no Restart também. A gente sempre teve muita referência de bandas que a gente gostava e a gente ia a fundo. A gente aprendeu a abrir voz ouvindo as bandas que a gente gostava. A gente aprendeu a compor ouvindo, escutando, reproduzindo as bandas, os artistas que a gente gostava. Então... eu, particularmente, sempre trabalhei e continuo trabalhando muito com referências, assim. Eu gosto muito de sentar para escrever ou para fazer alguma coisa, ter alguma ref para você falar, legal, deixa eu entender o que essa pessoa fez, sabe? Que massa. E com o fim do Restart, como foi essa transição do fim do Restart pro teu projeto atual, que é o Selva? Cara, foi... Eu até respondi essa pergunta outro dia desses, não sei para quem... E eu respondendo, eu percebi umas coisas que eu não tinha percebido. Do quanto foi... porque às vezes você eu vivi o bagulho, nunca pensei muito sobre isso, né? E essa resposta que eu dei, né, que para mim foi uma transição muito natural, porque eu vivi muitos anos dentro da banda e a gente era uma banda de pop rock. Então, de uma certa maneira, a gente era limitado pelo que a gente fazia. E isso é natural, né? Sim. Que aconteça com qualquer artista. Você faz MPB, você vai de alguma forma estar ali cercado, né? É difícil você quebrar tanto
uma barreira, especialmente depois do tamanho que a gente tinha Sim. chegado, né? Então, quando a banda acabou, eu tava num momento muito querendo explorar coisas novas, assim, porque eu era um artista já mais velho, eu tinha vivido um monte de coisas legais, tinha aprendido pra caralho, só que, por outro lado, tinha um monte de coisa que eu não sabia, porque, né, eu estudei a guitarra, como eu te falei, mas depois eu nunca mais tive contato com um ambiente acadêmico de música, ou seja, com músicos diferentes, de formações diferentes. Mesmo composição foi uma coisa que eu fui entender a real importância de composição na minha vida, cara, tem 1 ano, assim. Nossa. Acho que, inclusive, o nosso encontro, ele vem desse movimento, assim, que eu fiz de entender a fundo mesmo, tanto como eu devo proteger as minhas obras, meu relacionamento com a editora, meu relacionamento com as associações, o quanto é importante eu seguir fazendo músicas para outras pessoas, escrevendo. Cara, isso é uma ficha que, tipo, se eu te disser que ela caiu isso, 1 ano, velho. 1 ano e pouco. Que ela caiu inteira. Você fala, caralho, velho, porra. Esse é o meu trabalho, eu preciso... É engraçado, né? Porque eu converso isso com bastante gente, porque a gente a gente vai fazendo música. Eu comecei fazendo música e eu não, sei lá, simplesmente fazia. E aí, a partir do momento que tu entende, cara, eu trabalho com isso aqui é meu trabalho. Então eu preciso entender um pouco mais do meu trabalho e eu preciso valorizar meu trabalho para que as pessoas possam valorizar o meu trabalho. E é muito louco, cara, porque envolve muita coisa. Não é só fazer música, né? Envolve muita coisa, né? Sim, você precisa consumir música, você precisa ler, você precisa ter uma noção básica do instrumento, de preferência um pouco mais do que a básica, né? Não, mas o próprio processo burocrático, assim, de tipo, tu tem que sim. entender como é que funciona uma distribuição, como é que funciona uma edição, tu tem que entender que as tuas músicas, elas precisam ser protegidas, né, porque é uma coisa que sei lá, uma vez um cara me falou assim, as tuas composições são tua aposentadoria, e eu achei legal o que ele falou, mas eu não dei bola, e hoje eu vejo que, tipo, o pinguinho de ECAD que cai ali, às vezes ajuda pra caralho, assim, sabe? Então, eu vejo conversando com outros artistas que pô, tem uma renda mensal legal, assim, de ECAD. É uma coisa que eu, tipo, cara, é o que eu quero fazer, tá ligado? E Cara, acho que é muito legal isso. Então, essa percepção que acho que ela vem para todos os compositores. Um monte de gente que eu converso teve esse momento. Do tipo, alguém fala... Cara, você sabia que o seu... mas é sério, é meio que sempre uma frase parecida que eu também já ouvi. Tipo, pô, você sabe que as suas músicas são, mano, sua aposentadoria, né? E aí, a primeira reação é meio essa, pô, legal essa frase aí. Não entendi, mas achei... Mas, pô, eu tenho 20 e poucos anos, cara, eu não vou me aposentar, né? E você fica meio... porque, normalmente, quem compõe, né, pelo menos as pessoas que eu conheço... A composição, ela nasce desse lugar de se expressar, né? Você não fala, pô, tô aqui em dúvida entre ser administrador de empresas ou compositor. Acho que vou ser compositor, então, e vou agora começar a escrever pra Anitta. Não, você escreve porque um dia você sentou com o seu violão lá e você falou, caralho, eu preciso tirar esse botar negócio de mim, tá ligado? Só que é muito fácil isso cair numa romantização tóxica, né? De você achar que é só inspiração, é só quando eu tô com a luz certa, ou quando eu sofro, ou quando, tipo assim, é um trampo, velho. É um trampo, entendeu? Paga bem se você souber jogar, se você fizer um monte, e aí, de repente, daqui a 20 anos você vai ter uma aposentadoria foda, mas você precisa trabalhar. É isso aí, cara. Tá, a gente tava falando do Selva. Como é que foi aí a transição pro Selva? Então, e essa transição, eu parei ali no meio. Pra mim, ela foi muito natural, porque eu tava num momento de querer experimentar coisas novas, voltar a pôr a mão na massa real, na coisa de produção, que é uma parada que eu gosto pra caralho, e que eu mexia desde de moleque, mas eu acabei sempre deixando atrelado a banda.
Eu produzi algumas outras coisas no meio do caminho, mesmo enquanto a banda existia, né? Eu produzi bastante músicas do Fly, por exemplo, que foi uma boy band e que foi a minha primeira experiência escrevendo para outras pessoas, assim. Legal. Mas era tudo paralelo, né? Óbvio. Eu tinha a banda, então... E aí, quando eu saí, cara, a história do Selva, no primeiro momento, me pareceu... Porra, exatamente isso aqui o que eu quero, porque música eletrônica eu vou poder, tipo, jogar a porra toda num caldeirão louco aí e tal. E a verdade não é bem essa, mas quando você é novo numa coisa, você vem sem os preconceitos, você vem sem as barreiras, você só tá tipo molecão lá, caralho, mano, da hora, tudo pode. Então foi muito legal. E aí eu me joguei assim no universo de música eletrônica, acho que da mesma maneira que 10 anos, 8 anos antes eu tinha feito pelo Restart, de me jogar e ouvir bandas, e ir em shows, e fazer... Eu fiz isso com o Selva. E acho que junto com isso veio de novo esse meu crescimento como compositor, aí entendendo num nível internacional, porque o Selva tem alcance internacional. Isso é muito legal. Então, apesar de artisticamente o Selva ser muito menor do que o Restart foi, né? Por enquanto, e talvez seja para sempre, né? Porque o Restart foi uma coisa muito grande, mas o Selva tem uma força musical muito, muito gigante. Que massa. E isso para mim é muito legal, especialmente como compositor é muito legal, porque tem músicas nossas que tem, sei lá, 50, 40 milhões de plays. Nossa, que massa. E muitas dessas pessoas talvez não saibam que sou eu, só que elas conhecem a música. Então é uma outra relação, às vezes, que é diferente do que foi a da banda. E que é muito legal, porque me possibilita, tipo, sei lá, eu fui aprender a escrever em inglês, por exemplo. Que massa. Que é uma coisa que o Brian faz muito bem, muito bem. E que eu vou ali na bota dele, mas que, já andei muitos degraus. Era uma coisa que eu nunca imaginei que efetivamente eu ia fazer. Agora a gente está num desafio fodido para tentar achar uma linha que seja legal em português, tipo, fazer música eletrônica em português, que não é fácil. Imagino. Então o Selva é um... Cara, assim, além de ser o meu projeto principal de vida hoje, falando de música, ele é um laboratório animal, cara. Que massa. É um laboratório animal. E tu sente que é diferente o processo de composição da época do Restart pro Selva? É um processo diferente, tipo... Pelo que eu imagino do Restart seria mais um lance do violão lá e tal, de pesquisar e mais canção, né? Pelo que eu entendi do Restart. Com o Selva, como é que funciona esse processo? Cara, é que existem duas frentes no Selva, né? A gente faz músicas que são músicas mais de pista, mais eletrônicas, que aí elas são mais galgadas mesmo na história da produção. E que foi algo que a gente teve que ir ralar o cu de novo para estudar, para aprender, porque a gente apanhava, eu falei, não, já mexo no programa, só que assim, foda-se, né? Porque eu nunca tinha feito uma coisa de música eletrônica, então todos os meus conhecimentos, eles meio que não serviam para nada. Reaprender, foda. Então tem essa linha do Selva que é focada, que são músicas baseadas em síntese, etc. Mas o Selva tem muito de canção, porque é o que a gente sabe fazer. Sim. É o que o Brian fazia, é o que ele faz melhor como compositor, é o que eu faço melhor como compositor. Então a gente traz muito da canção para a história da música eletrônica, assim, sabe? Então se você escutar... esse ano, os 3 lançamentos do Selva, eles são todos músicas pop, assim. Música, canção mesmo, refrão. Que ela surge no violão e tal? Ela surge ou surge direto num beat, sim? Cara, normalmente surge no instrumento.
Uhum. Mas eu tenho achado um exercício interessante, isso não só pro Selva. Eu tenho composto bastante... umas coisas que namoram um pouco com o trap, com o hip hop, etc. Eu tenho curtido sair de um beat. Uhum. Em vez de eu pegar o violão, tipo, alguém Sim. mandou um beat, ou eu mesmo, às vezes, crio uns beats para deixar arquivado. Uhum. E aí, às vezes, estou precisando de um bagulho, pego e escrevo uma parada em cima do beat. Isso é legal. Que é uma outra experiência, assim, de composição. Sim. Que massa. Cara, voltando pro teu comecinho agora, o que tu ouvia quando tu era, sei lá, criança, adolescente, assim? Quais foram as primeiras coisas que tu escutava, assim, que te influenciaram? Cara, meu pai sempre foi um cara muito da música brasileira, assim. Então, porra, acho que uma das coisas que ele mais gosta e que eu acabei também levando para os meus top 10 da vida, assim, é o João Gilberto, o Baden Powell, muita coisa instrumental. Massa. E que eu gosto muito, eu não consumo tanto, porque às vezes passa do radar, sabe? Você tá tão focado em ter que ouvir as coisas novas, ter que ouvir, porque a gente trabalha com isso. A gente consome trabalhando, né? É foda, é difícil, né, ter essa divisão, mas sempre que passa na cabeça eu falo, caralho, faz um tempão que eu não escuto isso. E a minha mãe sempre gostou muito de rock, cara. Que massa. Então minha mãe é fascinada pelos Beatles, pelos Rolling Stones. Nacional, ela gosta muito da Tropicália, Caetano Veloso, do Gil. Então eu sempre consumi muita coisa brasileira legal, assim. Que massa. Quando eu era criancinha. E depois, adolescente, eu acabei indo pro rock por nenhum motivo específico, assim, não sei. Tipo, foi... Osmose. velho, tipo, rolou, assim. Que massa. E aí eu escutei, e eu escuto até hoje muito rock, assim. Acho que a minha base musical, ela vem de, sei lá, Guns N' Roses, esses artistas que eu citei, assim, nacionais, e de rock, Guns N' Roses, o Oasis, que pra mim é a banda da minha vida, assim. Que massa. White Stripes, depois veio, um pouquinho mais velho, veio o John Mayer, o Steve Ray Vaughan, o B.B. King, uns guitarristas, assim. E é isso, e hoje em dia, isso que você falou aí, é difícil, essa linha é tênue entre quando eu tô escutando referência ou quando eu tô só escutando. É louco isso, né? Você escuta muita música? Ah, bastante, cara. Mas eu escuto... É que como a gente trabalha com bastante artistas, geralmente eu tenho que escutar coisas específicas, assim, sabe? Tipo, a gente tá trabalhando com um artista que a referência dele é LS Jack, por exemplo. E aí, tipo, tu não pode fazer uma música LS Jack hoje. Tu tem que fazer uma coisa mais atual. Então eu tenho que buscar artistas hoje que eu vejo que tenham um pé no LS Jack pra fazer esse trabalho de pesquisa, pra saber o que é atual, pra poder ver a linguagem atual, pra poder jogar nesse artista que a gente tá trabalhando. E é muito louco, cara. É foda. Porque às vezes a gente acaba deixando de consumir a música pelo prazer só, né? Tipo, foda-se, vou ouvir um disco aqui. Ah, não, mas tem momentos que eu deito na rede, assim, que eu tipo, vou ouvir alguma coisa pra, sei lá, simplesmente pra curtir, assim. Ou quando eu vou lavar a louça. São os meus momentos. Tipo assim, não vou trabalhar, vou fazer outra coisa. Vou escutar um disco, né? Eu tô ligado como é. Cara, o teu processo de composição, tu nota, assim, que a gente tava falando do lance da inspiração. Eu gostaria que tu falasse um pouco mais sobre isso. Tu é um cara que conta com a inspiração ou tu prefere buscar... Tipo assim, é um cara que fica sempre buscando coisas, anotando coisas, gravando coisas. Como é esse processo pra ti, criativo? Cara, eu não gosto... Eu até duvido um pouco do conceito de inspiração... Porque às vezes me parece... As pessoas interpretam um pouco como algo espiritual, assim. E não que eu não acredite que esses momentos existam. Porque eu acho que eles existem. Mas eu acho que eles só aparecem um pouco aquilo que a gente falou no começo. Se você tá abrindo porta para que ele apareça, sacou? Sim. E a real é que a grande maioria... Tipo assim, pelo menos no meu caso, a maior parte do tempo...
eu tô só, mano, sentado, me forçando a fazer o que eu supostamente sei fazer, tá ligado? Que massa. Tipo, a maioria do tempo não são grandes momentos de inspiração ou grandes avalanches de sentimento. Esses momentos existem, Sim. eles são legais pra caralho, mas como músico profissional, como compositor profissional, como artista profissional, eu não posso depender deles. Sim. Não dá. E eu acho que, inclusive, parte do meu exercício nesse último ano tem sido, inclusive, sair de mim um pouco. Tipo, sair de mim no sentido... Pô, não quero escrever só sobre os meus sentimentos. Nem estou sentindo muita necessidade de fazer isso, talvez agora. Então eu quero escrever, sei lá, velho, vou escrever uma outra história. Vou tentar Legal. reproduzir um pouco isso que fizeram aqui. Sabe? Tipo, eu tenho tentado profissionalizar internamente cada vez mais esse processo. É massa isso, cara. Sem tirar, óbvio, o emocional necessário, porque é arte, né? Sim, No fim. sim. Mas é profissão, velho. Trampo. É como, eu não sei se tu compõe pra outros artistas também, mas que nem eu falando assim um pouco do meu trabalho, como a gente trabalha com muitos artistas, eu tenho sempre estar criando um personagem pra aquele artista, assim, então tipo, eu tenho que me colocar no lugar dele, entender as histórias dele, pra absorver aquilo, pra na hora de escrever ser a verdade dele, e ao mesmo tempo ter um pouco de mim ali, porque é eu que tô fazendo, né? E é muito louco esse processo, né? É muito louco e é muito... Cara, isso que você falou, né? Você sentar com um artista... Eu demorei muitos anos pra produzir mesmo outros artistas. Eu ou era empresário e aí sim eu participava da produção, ou eu só não queria. E é uma das coisas... Não vou falar que eu me arrependo, mas acho que foi uma das coisas que eu vacilei, assim. Porque eu tinha um pouco de preconceito de, mas eu vou sentar e com outra pessoa para contar uma história que não é minha. Tipo, tinha um lance meio infantil ainda dentro de mim, relacionado à composição. E faz um tempo que eu venho produzindo outras pessoas, compondo efetivamente para outras pessoas, compondo com briefing, né? Isso é massa. Pô, e eu tinha um preconceito com isso e hoje eu acho muito massa, tipo, porque eu sinto que é desafiador pra caralho, você sentar com alguém, você tentar traduzir a verdade de outra pessoa, É louco, cara. tipo, sem contaminar tanto com a sua própria história, ao mesmo tempo colocando um pouco de você. Velho, é uma química bem doida, velho. E é mas bem divertida. É legal porque é como a gente estava falando, a partir do momento que a gente entende que é o nosso trabalho e a gente precisa fazer isso, um pouco desse misticismo de compor, acho que tem que cair, sabe? É legal contar com inspiração, tem muita gente que acredita na inspiração, eu acho legal, mas eu acho que nem tu falou, não pode só depender disso, tu tem que saber que se eu precisar sentar agora e escrever uma música em 10 minutos, eu preciso fazer isso, eu preciso conseguir fazer isso, sabe? Porque é o nosso trabalho, né? Eu tô, e especialmente agora em tempos de confinamento e tal, eu tenho forçado mais isso, assim, cara, tipo, a gente vai acabar o call, eu tenho uma história que eu comecei a escrever ontem, então ontem tava difícil pra caralho, sabe aquele dia que você, puta, velho, e não sai uma puta de uma frase que presta, você esquece todas as harmonias, fala, caralho, eu não consigo ir pra lugar nenhum com isso aqui. Mas eu vou sentar hoje e vou encarar esse negócio de novo, entendeu? Porque, Isso aí. tipo, eu acho que assim é mais fácil. Pode ser que eu não vença, mas a única chance que eu tenho é essa. É isso aí. Cara, então é um cara que se preocupa bastante assim, com questão de harmonias e métricas na hora de escrever letra e música, ou tu é meio desprendido disso? Tipo, o que tá rolando, rolou. Cara, assim, tecnicamente, eu sou mais falho do que eu gostaria. Inclusive, é uma das coisas que eu quero, esse ano, começar a voltar a estudar de novo,
Porque, como eu falei, eu estudei há muitos anos atrás, então isso tudo foi se perdendo. Então, eu quero voltar a estudar harmonia, eu voltei a estudar canto, Que legal. porque eu componho cantando, né? Então, aumentar os limites da minha capacidade vocal me ajudam não só no meu trabalho autoral, mas ajudam também na forma que eu penso uma música, Que legal. né? Porque se eu consigo melodicamente Fazer cantar outras mais alto coisas, ou né? cantar mais baixo, fazer outras coisas, o cérebro consegue pensar dentro disso, né? É. Então eu quero estudar mais, porque eu acho muito importante assim, você tecnicamente tá bem equipado, Que sacou? massa. Para você não ficar fazendo a mesma coisa para sempre. E qual a importância que tu dá na letra e na mensagem das músicas, assim? Então, um cara que te preocupa com isso ou, sei lá, só escreve o que tá sentindo e... Não, cara, eu me preocupo e eu me preocupo bastante. Eu tenho alguns parceiros mais constantes de composição, assim, que são pessoas também bem preocupadas com coisa de pô, desde prosódia, que numas rodas de compositores às vezes até pega mal, né? Porque você, tipo, tem muita gente comendo palavra, inventando palavra, e você fica Sim. eles falam, pô, velho, mas tipo assim, uma coisa ou outra, beleza, mas pô, a gente não precisa fuder tanto. Pode crer. Então, eu acho que eu tenho uma preocupação saudável, assim. E também depende do trampo, velho. Depende do trampo. Tipo, por exemplo, tô tentando escrever. Tem um artista que eu trabalho que ele quer entrar num lance mais de trap, mas não tão explícito, não tão rasgado, assim. Então eu tô ouvindo, por exemplo, trap pra caralho, porque aí é uma outra linguagem. Aí tem uns, Sim. abre aspas, erros, supostamente erros, ou formas, ou fonéticas e tal. Dependendo do estilo de música, vão falar isso aí tá errado, mas Sim. dentro dessa realidade é o que as pessoas estão falando, é o que elas estão ouvindo. Então não adianta também você querer, de novo, como compositor profissional, você querer reinventar a roda, tá ligado? De um bagulho que já sim. tá rolando. É engraçado, a gente trabalhou esses dias com um compositor lá do Nordeste, que ele faz bastante sertanejo e tal, que é um universo que eu não visito tanto. E aí, no processo de composição, alguém falou alguma palavra, assim, que geralmente a gente fala, pô, tá inventando... Eram duas palavras que juntas pareciam uma palavra nova. E a gente falou, não, isso vai soar errado. Ele falou, cara, não, palavra nova é sempre bom. Tem que criar palavra nova. Daí eu achei, tipo, eu falei, nossa. E aí a gente tem, geralmente, como a gente trabalha bastante com música pop, um padrão de fazer A, B, refrão, um C e um refrão, né? É uma estrutura meio básica, assim. E aí eu falei pra ele, agora vamos escrever o A2. E ele assim, não, pra que A2? Música pop se repete, é A, refrão... E refrão. E eu falei, cara, que massa conhecer outros processos, assim, porque é isso, a gente, como compositor, a gente tá sempre, sei lá, virando chavezinhas, assim, né? A gente tem que saber tentar, saber o mínimo possível pra não fazer besteira, né? E tentar trabalhar com o máximo de gente possível, assim, né? Eu gosto de me jogar numas coisas, assim, velho. E às vezes acaba saindo umas cagadas. Mas sertanejo mesmo é uma parada que eu me arrisco, assim. E que é um estilo de música que, obviamente, como compositor profissional, eu tenho vontade de estar mais envolvido, de ter gente gravando, né? Porque dá muito dinheiro, gira muito por todo lugar. Então é um estilo que eu acabo, às vezes, tipo, às vezes eu pego uns briefings mais como desafio. Tipo, eu sei que eu provavelmente vou apanhar dessa galera que faz isso todo dia e tal. Mas eu pego como desafio, assim, pô, deixa eu escutar o top 10 disso aqui. Pô, deixa eu perceber as palavras que estão rolando. Garrafa, cerveja, bar. E é muito louco, porque tem um padrão. Sim. Tá É um trabalho de ligado? pesquisa, né? São palavras-chaves, assim, né? Que a gente chama. Às vezes. Total. E o que eu tô fazendo agora com o trap é isso, que era um estilo que nem me agradava pessoalmente. Eu gosto muito de hip hop, gosto muito de rap, mas o trap especificamente não era algo que me agradava. E nesse processo eu até tô começando a curtir, assim, porque você começa a entender
Ah, pô, a primeira vez que eu ouvi o cara falar, ela senta no meu pau e a outra você fala, mano, nada a ver. Mas quando você entra dentro do contexto, você fala, ah, pode crer. Eu entendo porque tem esse Tá, nível de... senta então. Então beleza, tá bom. Então como é isso, sacou? Que massa. Cara, quais compositores, assim, tu acha que mais te influenciam? A gente falou antes de parte musical. Eu gostaria de saber, assim, da parte de composição, assim, os caras que tu pensa, pô, esse cara tem uma linha de construção legal, assim, que eu acho que seria legal pra mim ter também. Pô, boa pergunta. Deixa eu pensar. Eu tenho conhecido um monte de compositores, né? Galera da minha idade, próximo da minha idade, assim. Isso tem sido um exercício muito legal, porque é meio aquele lance tipo, caralho, você faz a mesma coisa que eu, velho. Que legal. Assim, de uma forma completamente diferente, mas da mesma, né, do mesmo jeito que eu, Sim. assim. Mas falar um nome... Caraca, eu não estava preparado para essa pergunta. Eu gosto muito, eu pensando nas bandas, nos artistas que eu gosto muito de ouvir, né? A maioria deles, eles são também compositores, né? Então tem, por exemplo, o John Mayer, para mim é um cara eu amo ele pessoalmente, né? Porque me agrada muito. Mas para mim a história dele como compositor é muito legal, porque ele sempre conseguiu contar as histórias dele, é muito biográfica, né? A carreira toda dele de composição é muito biográfica, é muito raro ter músicas que saem muito da coisa das relações dele, etc. E ele consegue fazer isso há muitos anos, de formas muito diferentes Isso é e legal, muito né? ricas, né? Então, às vezes você pegar e fala, caralho, tem uma história aqui que esse cara já contou 100 vezes, velho. Mas é massa. E você assim. analisar assim é muito legal. Então, o John Mayer é um cara que eu adoro. O Jack White é um cara que eu adoro no sentido inventivo, assim. Eu acho ele, tipo, sinistro nas coisas que ele faz. Porque é uma forma de pensar, tipo, tem umas coisas que você escuta, isso desde o White Stripes, mas a carreira solo dele em especial, você fala, cara, em que momento que ele... Que hora que a roda da galera falou, mano, vamos fazer isso aqui? Você fala, caraca, É uma coisa meio louca, né? É é muito muito massa. fora da caixa. E o Oasis, cara, que é o Noel Gallagher, que, né, o cara que escreveu tudo. Apesar de, eu até tava falando disso com um amigo meu essa semana, que, tipo assim, ele escreveu muitas músicas e aí parece que ele tá preso nessas músicas pra sempre. Tipo, as últimas... Todas as coisas dele são exatamente o Oasis, tá ligado? De 15 anos atrás, assim. Então, perdi um pouco do tesão no cara. E nacional, falando de nacional, eu acho que... Pô, tem o Lucas Silveira, é um cara que quando eu era moleque, a gente tem uma diferença de idade aí de, sei lá, uns 4 anos, talvez. Acho que ele tem Acho 30 e alguns acho que ele tem a anos. idade da minha irmã, acho que é uns 35, eu acho. Então a gente tem esse gap aí, que hoje em dia não significa muita coisa, mas que na época que eu era moleque, né? Eu tinha, tipo, 14 anos, ele já tinha, sei lá, 20, 19. A banda dele já rolava, sacou? Tem ele, tem o G, o Di, né? Que foram os compositores do NX, né? E o Di, inclusive, que a gente trabalhou junto agora numa música, que, pô, massa. pra mim foi massa pra caralho, porque apesar da gente já ser amigos, mas no fim foram pessoas que influenciaram a minha forma Escrever. de escrever, porque foram as primeiras coisas, as primeiras bandas nacionais que eu ouvi e falei, caralho, que louco esse refrão, tá ligado? Que massa. Porra, né? E aí tem os Charlie Brown, tem as coisas mais antigas, mas que acho que não tem, tipo, diretamente influência, não. Óbvio que alguma influência tem, porque tem em todo mundo, né? Mas diretamente acho que esses são alguns.
Massa. E como tu acha que o exterior influencia o teu interior na hora de compor? Tu é um cara que tá sempre atento às coisas do mundo e tal, e traz isso pra tua música, ou como é a tua relação com esse exterior? Cara, eu tenho... Assim, eu não tenho um trabalho autoral solo, né? Uhum. Mas é algo que eu eventualmente vou ter. Isso independente do Selva, não é uma coisa sobrepondo a outra, Sim, né? sim. Mas porque eu sinto que esse seria um espaço que talvez eu conseguisse traduzir mais coisas do externo ou falar mais coisas que... mais internas, né? Uhum. Que acho que um trabalho solo, pelo menos num primeiro momento, ele permite que você coloque 100% de você, né? Sim. Das suas opiniões sobre o mundo, dos seus relacionamentos, etc. E dentro do Selva, a gente imprime bastante, mas normalmente são coisas relacionadas a emoções, a sentimentos. A gente não fala muito sobre o externo, Entendi. né? Acho que também por nenhum motivo especial. Mas, cara, eu gosto das duas coisas. A nossa última música do Selva, a Me Deixa Cantar, ela, inclusive, ela é uma exceção disso que eu tô te falando, porque ela é bem sobre o externo, né? Ela tem um lance da coisa do você usar a voz para ajudar a gente, usar a música, na verdade, Sim. para ajudar a gente a passar por uma crise e tal. E é uma música que ela tá pronta há muito tempo, e a data de lançamento dela foi uma cagada. Foi semana passada. Nossa. A gente programou muito antes de pandemia, de tudo. E ouvindo ela, eu falei, pô, que legal, tipo, acabou que era uma mensagem de uma outra história, mas que, porra, encaixou. Tipo, em cheio, assim, Que bom. com a parada que tá rolando agora, sacou? Que massa. E quais recursos tu usa na hora de compor? Tu é um cara do caderninho, tu é um cara do bloco de notas, do gravador de celular? Cara, eu sou cercado por pessoas de caderninho. Tipo assim, eu tenho dois, o Brian e o Renato, que te conhece também, Renato Frei. Eu tô o querendo Lennart. entrevistar ele, cara. Eu acho que eu já mandei mensagem pra ele, não sei se ele respondeu. Quero chamar ele. Eu falei pra ele, porque a gente tem um podcast juntos, né? Sim, sim, é E muito massa. eu falei pra ele, pô, eu vou fazer com o Jeff, então a gente podia fazer assim online. Ele falou, não, tô ligado, Jeff, eu já vi os trampos dele, já fiz umas coisas pro Neco Que e massa. tal. Uhum. E eu acompanho muito com ele e muito com o Brian. E o Brian é o cara do caderno raiz, assim, o artista louquinho completo, que tem vários cadernos e escreve uma coisa em cima da outra, assim, ele vai no processo bem doidão. O Renato também é um cara do caderno, ele é mais organizado, mas também é o cara do papel, assim. E eu vou te dizer a real, velho, eu até gosto da história do papel, mas eu gosto mais ainda da organização. Então, eu tenho, tipo assim, eu uso Mac, então eu uso o Pages, eu tenho uma, tipo, pasta com posições, separado por artista, separado as coisas que estão paradas, separado as coisas que estão em prospecção. Ascendente em Virgem. Pior que não, velho. Não? Meu ascendente é Gêmeos. Nossa. Mas é legal, mas é legal isso, acho que não é, eu brinquei com o lance de signo, mas é legal ter essa organização, porque é nosso trampo, né, cara? É massa ser organizado. É total, é assim, eu acho que dá. O Renato mesmo é um cara que ele escreve e depois ele passa pro computador. Mas eu gosto. Eu nem gosto muito do celular, eu tô tentando aprender a coisa do celular, porque especialmente em camp, essas coisas, a galera, a molecada vai, velho, celular pesado e bora. E o celular me incomoda um pouco. Eu usei um tempo o iPad, velho. E vou te dizer que eu achava genial o lance da canetinha. Pode crer. Porque, assim, rolava. É um gadget caro pra caralho. Tipo, isso tá longe de ser uma recomendação. Mas eu tinha ele em casa e algum dia eu comecei e falei, mano, deixa eu tentar usar isso como um caderno. E meio que rolava, assim. Tipo, rolou bem.
Mas o Pages, pra mim, ele é o melhor, porque eu gravo já dentro dele também. Uhum. Tipo, você escreve, aí, puta, você cria uma bolinha e grava 2 linhas e tal. Então isso me ajuda a organizar, me ajuda a não perder as melodias. Pra mim, esse é o esquema que eu recomendo, assim, funciona. mano. Boa. Abre um bloco de notas, joga tudo lá. É isso aí. Evita cortar umas árvores também. Pode crer. Cara, tu já fez música pra outros artistas? E quais artistas? Quais músicas? Cara, já fiz algumas. Eu tenho uma história com o Fly, como eu te falei, Uhum. que começou como uma boy band. Eles foram uma boy band. Eu tenho mais de um disco lá que eu compus junto com o Koba também e com o Bruno Didio, que é um outro querido. E que foi, como eu falei, foi a minha primeira experiência fazendo isso. Eu tenho composições de música infantil. Eu já compus uma música pro Xuxa Só para Baixinhos. Que massa, cara. E pro Atinha Espirro, que era uma dupla de palhaços. Que massa. E, inclusive, eu e o Brian agora a gente tem um projeto de música infantil que deve sair agora em maio. Isso é muito legal. Porque ele tem 2 filhos, bebês, então a gente está super envolvido na história de criança. Eu tenho um sertanejo que foi gravado por uma dupla que chama Denis e Danilo. Eu falei da minha história do sertanejo, né? Porque eu tenho algumas coisas que esbarraram no sertanejo, né? Uhum. O Bruninho e Davi mesmo regravaram a Levo Comigo numa versão sertanejo e eu percebi que ela podia tranquilamente ter sido um hit sertanejo. Mas o hit é assim, ele funciona em qualquer estilo, né? Tipo, rola, né? Mas ficou uma roupagem legal. Eu fiz uma música com o Matheus e Cauã, com o Selva. Que massa. Que também acaba sendo um sertanejo barra pop. Uhum. E, cara, tem vários outros trabalhos. Tenho vários trabalhos com o João Guilherme, que é esse artista que eu produzo, empresario e tal. E a história dele é legal porque a gente começou numa coisa quase infantil e hoje a gente tá indo por essa coisa beirando trap. Cresceu junto, né? Tem que achar esse equilíbrio do senta no meu... Não senta tanto. É complicado. Cara, que eu lembro de cabeça, assim, e, pô, eu tenho, contando com os restarts, com os trabalhos autorais, eu tinha essa conta atualizada na cabeça, assim, mas acho que são 100 e algumas, quase 150 músicas gravadas, né? Que legal. E uma pergunta que às vezes é um pouco polêmica, talvez pra ti não seja, mas pra alguns tu escuta as tuas músicas? Você diz elas prontas ou as tipo... Prontas. Tipo, hoje tu colocaria pra tocar no Spotify e escutaria de boa, assim, as tuas músicas lançadas? Pra caralho, velho. Pra caralho. Confesso que o restart, assim, eu já não escuto tanto. Uhum. Tem alguns momentos, mas eu realmente gosto, assim. Eu entendo todas as falhas que existem nos trabalhos antigos como coisas que não tinha como não falhar. Então, eu super me perdoo. Que bom, isso é importante. Né? Mas é sério, tipo, também não no lugar de prepotência, de nada. Sim, só de você ouvir, você fala, pô... Era o que eu podia fazer na época. E é legal, pô, tem um valor massa. Sim. Isso independente de sucesso ou insucesso, tá? Falando unicamente como criação artística. Sim. E, cara, o Selva eu gosto muito, cara. É um gosto pessoal, assim. A gente produz muito do que... É muito traduzido o que a gente gosta no Selva. Que massa. Então, eu realmente escuto. Inclusive, a última música que saiu... Essas 3 músicas desse ano são 3 das minhas preferidas, assim, do Selva. Legal. E eram músicas que estavam prontas há muito tempo que eu já escutava. Que massa. Eu gostava de escutar e ficava tipo, caralho, eu queria muito que as pessoas escutassem também, sacou? Que legal. Que gostassem tanto quanto tu gosta. Isso é muito importante. Muito isso legal. é sempre o que a gente torce pra rolar, né? Que massa.
Então tá, a gente tá indo para as perguntas finais do podcast. E uma delas é polêmica. E as pessoas às vezes se esquivam pra responder. E eu quero ver se tu vai ter coragem. a música que tu mais gosta, que tu já fez. E a música que tu menos gosta, que tu já fez. Ah, cara, não sei se as pessoas se esquivam, é que é muito difícil você selecionar, você falar uma música, cara. Porque tem muitas... Eu meio que sempre gosto... A impressão que eu tenho é que eu sempre gosto mais da última. Uhum. Entendi. Tipo assim, eu tô amarradão nessa música agora que saiu do Selva com o Di Ferreiro. Porque a mensagem ficou legal pra caralho. Porque tem a história de eu ter trabalhado com o Di, que é uma parada que pra mim, pô, foi super legal de fazer. Mas eu falar, puta, ela é minha música preferida das 200... Não, mas que eu já fiz. Uma que tu pensa assim, que, sei lá, tu tá andando de Uber, sem patrocínio, né? Mas digamos que tu tá andando com algum carro de aplicativo e toca assim e tu pensa, ah, meu, eu acho que eu acertei. Sem arrogância, sem nada. Tipo assim, cara, eu acertei. Acho que Cara, eu sabe uma música que eu gosto? Vou falar uma do Selva, tá? Que eu tenho essa sensação toda vez. Tem algumas do Selva, é que tem uma que a gente toca toda festa e que ela foi muito bem, especialmente no mercado de música eletrônica, nas baladas, que se chama Make Me Wanna. A Make Me Wanna é uma composição super simples, assim, ela é de um inglês quase não é infantil, é tipo um inglês muito simplório, ela não tem uma puta construção no sentido de lírica e tal, mas ela é muito legal de escutar, velho. Que legal. Tipo, ela tem um lance de melodia legal e encaixou com a minha voz. Nem era pra eu cantar. A gente acabou usando a pré que eu fiz porque ficou legal. Sabe aquele dia que tudo, tipo... Dá certo. Que tudo arredonda? Então, essa é uma música que, assim, não é a minha preferida, porque realmente não tem essa. Tem algumas. Mas essa é uma música que eu tô no carro de aplicativo e aí eu falo... Caralho, pode crer, velho. Essa música é... E a que tu não gosta, que tu pensa, putz, não sei se era isso. É que eu não gosto. Cara, que eu tô, tipo, repassando várias coisas dentro da minha cabeça. Várias músicas dentro da cabeça. Deixa eu pensar. Deixa eu ver se tem alguma do A que tu odiava tocar em show, sei lá. Que eu odiava, velho. Cara, eu não lembro de ter vivido isso, que odiava essa música. Eu só tipo, tocasse, eu olhava no set assim, via a música, tem que ter uma, pô. Cara, puta merda, Jeff, que ter essa sensação, calma, tô me esforçando aqui pra ver seu encontro, Cara, talvez, vou falar uma aqui, mas tem uma que eu até esqueci, é que ela me veio na cabeça, então eu vou usar ela porque foi a que veio, que era uma música do Restart, que ela tinha um refrão que era não vou mais deixar você partir, pois estou... Esqueci o nome dela, mas quem estiver escutando o podcast e gostar do Restart vai saber. E que não era uma música que eu não gostava de tocar, mas ela tinha uma referência muito clara. A gente tinha uma música que a gente gostava muito. A gente falou, porra, se a gente tentasse fazer um arranjo nessa vibe assim. E aí, olhando hoje, eu falo, puta, ficou uma música que é meio uma cópia pior do que o que a gente queria, tá ligado? Você fala, puta, mirei num bagulho e aí eu fiz uma versão pior daquele bagulho. Então, entendo. Mas, assim, fui forçado a responder, não é que eu tenho uma... Boa. É isso aí, cara. É isso aí, comprometimento. Cara, aí a próxima pergunta é o por trás da canção, assim, músicas que tu acha que tem uma história legal para as pessoas escutarem e tal. A gente tava falando do Leva Comigo, que eu acho que foi um dos maiores hits, acho que é legal talvez falar um pouquinho dela. E aí uma outra que tu queira escolher, assim, que tu acha que tem uma história legal da construção dela. Cara, a Leve Comigo, eu gosto de falar dela porque ela é uma música que, no fim, foi meio que uma das primeiras músicas que a gente compôs, que eu compus com o Koba, né? E então,
eu tenho um puta carinho por ela, além dela ter sido ter tomado o tamanho que ela tomou, mas também por eu lembrar desses momentos, tá ligado? Desse início de processo, desse início de descoberta como compositor. Então a gente tava, tipo, no meu quarto, assim, né? No caso dos meus pais, na época. E a Leva Comigo, ela nasceu com um verso desdobrado, né? A música, ela é... E eu quis escrever uma canção... Ela é assim, né? E a primeira ideia dela era um piano que ele fazia... Tan, 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 tan. Então a gente desdobrava, fazia... E eu quis escrever uma canção... E eu tenho essa cena... Tava até falando com o Koba esses dias, que a gente fez ela e descemos para jantar, assim. E eu mostrei ela pros meus pais e tal. E depois a gente mostrou pro que seria o nosso futuro empresário. E ele falou, cara, essa música, ela é interessante, mas tem alguma coisa no verso que pá, não tá legal, tá meio devagar demais. E aí a gente achou essa solução do E eu quis escrever trazer mais rápido. Uhum. E ela a gente gravou ela, a gente gostava dela, mas nenhum de nós da banda, e isso é um mérito que eu gosto de dar porque eu acho como é importante você ter pessoas cuidando da sua carreira junto com você, sabe? Ela não era de longe, assim, não era a música que a gente escolheria para ser a segunda música, porque a gente foi lançado ao mundo com a Recomeçar, que era um rock mesmo, né? E eu lembro dos nossos empresários na época, não, a segunda é essa, que é uma balada. Talvez a gente, pô, não, mas tem outras baladas, tem outra que a galera gosta mais, tem Amanhecer no Teu Olhar, que no show é melhor. A gente relutou, assim, um tempo pra aceitar a Leva Comigo, sabe? E foi meio, não, beleza, tá bom, vamos dar esse voto de confiança. E a música virou o que virou, assim. Que massa. E aí, cara, tem uma outra... que acho que essa é uma história legal porque poucas pessoas talvez saibam, né? O primeiro hit do Selva é uma música chamada Why Don't You Love? Que a gente lançou junto com o Vintage Culture, que é uma música que tem trilhões de plays, tocou no mundo todo, todos os DJs tocaram e tal. E ela é uma música que nasceu... Eu escrevi ela com o Koba... Muitos anos antes do Selva, a gente tinha banda ainda e a gente estava numa brisa de criar um projeto de música eletrônica só de sacanagem, assim. Tipo, porque a gente escutou o disco do Daft Punk na época, acho que a gente ficou tipo, caralho, velho, vamos produzir umas porras assim, sei lá, de onde veio. E a Why Don't You Love nasceu dessa brisa, assim. Que massa. Então, se você escutar ela é meio que funkeada, assim. Hoje você escuta ela tá dentro de uma roupagem de música eletrônica completa, mas as primeiras versões dela eram uma guitarrinha, assim, tipo... Why don't you love? Que era um lance meio o Daft Punk, assim. Que massa. E foi uma música que ficou muitos anos guardada no HD, velho. Que louco. Muitos anos guardada no HD. E... foi muito doido quando ela começou a tomar a proporção, assim, que ela tomou. Tipo, você fala, caralho, que brisa, velho. Eu nunca achei que isso ia ser assim, sabe? A música tem que ter o momento certo pra ela, não adianta, né? Tem que estar no contexto certo. Que massa. Cara, e pra finalizar, eu gostaria de perguntar pra ti coisas que tu acha que as pessoas possam se inspirar. Dicas de séries ou filmes ou livros que tu acha que é importante e que também te representem, assim, que tu acha legal. Boa. Cara, tem um livro que pra mim ele é matador, assim, independente, na real, de que tipo de arte você faça, mas se você é músico, compositor mais ainda, que é o Roube como um Artista. Sim, sempre falo dele, muito bom. Você já leu? Sim, já, você sempre fala. Que foi um livro que mudou meio... Quando eu li, no fim é um monte de coisa que eu já sabia. Mas só que o cara consegue condensar de um jeito, velho, que você fala, puta, você acessa
É de muito uma louco. forma muito legal, assim. Que eu pensava assim, cara, eu já fazia isso e eu achava que talvez era errado, mas, tipo, não é errado, dá pra fazer. Sim, total. Ou você olhar, às vezes, para isso, pra uma coisa que você meio que já sabia, só que quando você vê alguém explicando isso que você já sabia, isso também. toma outra proporção. É, O Roubo como Artista, eu sou apaixonado pela Pat Smith. massa. A galera talvez conheça ela do lance musical dela, né? A Pat Smith, do Because the Night e tal. Mas a Pat Smith, ela é uma escritora de um grande caralho, assim, de boa. Tipo, tudo que ela escreveu é bom. Então, mas tem um livro específico que é o Devoção, que chegou agora no Brasil. É um livrinho, cara, pequenininho, que ele é um conto. E antes do conto e depois do conto tem o processo criativo dela para escrever aquele conto. Que massa. Só que ele é muito... O Roubo como Artista, ele é super didático, tem uma cara publicitária, assim, né? Com desenhos e coisas. O da Pat Smith é um lance emocional total, assim. Tipo, Que legal. eu fui pra França e fui no cemitério do escritor que eu gosto e sentei na lápide dele ali pra ficar pensando como ele escrevia. Tipo, é umas brisas. Que massa. E que eu acho que nós millennials, às vezes a gente perdeu um pouco isso. Sim. E que a Pat Smith, uma senhora que veio de outro tempo e tal, tem muito. Que é esse lance do trabalhar muito, mas o tempo todo tá querendo buscar referência, tá querendo ouvir uma coisa, conhecer mais o escritor, fazer. E esse livro, ele é muito legal. Inclusive, se você não leu, Jeff, faça isso. Eu vou procurar, que aham. Ele é muito, muito legal. Boa. E... cara, acho que é isso. E leitura, velho. Eu sempre falo para as pessoas. Eu acho que tem uma questão da nossa geração que a gente entendeu que ler tem que estar atrelado a um objetivo, a um resultado direto, né? Então a gente é a geração dos 7 coisas para fazer para ficar feliz. Imediatismo, 12 né? métodos de conseguir ter sucesso. E assim, Pode crer. acho legal, acho que tem coisas que são legais, que servem. Mas, se você é compositor, leia romances, velho. Vai ler histórias. Histórias, né? Tipo, A gente vai conta ler histórias, a gente tem que ler histórias, né? A gente tem que ler histórias, velho. E às vezes, se você não tá acostumado, vai demorar, vai ser chato, mas assim, fora ser um tipo de arte inegavelmente necessário pro ser humano, especialmente se você é compositor, vá ler histórias, velho. Vá ler poesia, vai, tipo, faz parte, assim. Que massa. Se você não gosta, lê como trampo, sacou? É. Bom. E tem algum, sei lá, filmes ou séries que tu goste, assim, que... Ou até não precisa ser voltado ao teu trabalho, coisas que sei lá, te definem um pouco, assim. Cara, eu tenho assistido muito... Tu não tá tão ligado ao que você tá falando de filmes e séries, mas eu tenho assistido muito especiais de comédia. Ah, que massa. Porque os comediantes, as comediantes, eles são escritores. Uhum. Né? Tipo, o show de comédia, ele é escrito. E é muito legal ver gente boa fazendo, Sim. porque tem umas linhas de raciocínio e umas sacadas e umas perspectivas de mundo que só a comédia permite, assim. Uhum. Pode crer. E eu não sou o cara do... A comédia não tem limites, tá? Eu acho que ela tem limites, sim. Mas... Mas se você não desrespeitar ninguém e você for inteligente, tem muita coisa legal que dá pra tirar. E eu tenho usado isso bastante, assim. Eu vejo e falo, caralho, que legal. Nossa, olha a forma como essa pessoa encarou essa situação, sabe? É massa. E acho que pode ser muito rico. Legal. E pra finalizar, então, pra quem tá começando aí, ou pra quem já tá nesse processo de composição, alguma dica que tu poderia dar, um recado final para os amigos ouvintes desse podcast? Cara, eu acho que eu já falei bastante sobre isso aqui no podcast, mas pontos importantes para mim, se você é um compositor, e talvez muitos compositores iniciantes escutem o seu podcast, ou mesmo que você seja um compositor já experimentado, isso é um trampo. Siga fazendo, siga estudando, siga se aprofundando. Isso não tem a ver com perder a sensibilidade, não tem a ver com você deixar de colocar a sua verdade. Pelo contrário, acho que quanto mais você sabe, quanto mais preparado você tá,
mais preparado você vai estar para realmente transmitir a sua verdade na hora que você escreve uma música, escreve uma letra, uma melodia. E saiba que burocracia faz parte. Então, não seja um otário e proteja a sua música. Bom, isso é muito Vai bom, entender o processo, cara. Vai entender por que tem uma associação, por que tem uma editora, quanto é uma porcentagem honesta. Vai entender que você precisa assim, registrar desde o primeiro momento o seu som. Não espera, né? É um trabalho, dá dinheiro, mesmo que seja a longo prazo, e esse talvez seja o terceiro ponto. Toda profissão, em algumas, você demora 10 anos para efetivamente começar a trabalhar, ganhar um dinheiro, né? Imagina um médico, 7 de faculdade, X de especialização, tanto de estágio. E às vezes você que está ouvindo aí, como compositor, como músico, acha que se o seu negócio não der dinheiro em 6 meses, em um ano, que você tem que fazer outra coisa. Então, invista na sua carreira se é isso que você quer fazer. Invista tempo, gaste energia e continue fazendo. É isso. Bom demais, cara. Obrigado por ter aceitado o convite, obrigado por esse papo todo. Falei que ia ser 1 hora e a gente passou de 1 hora, isso é muito bom, cara. Cara, falei pra caralho. Que bom, muito bom. Obrigado por ter aceitado, cara. Obrigado pelo convite. Agora a gente só precisa fazer isso agora pra fazer música, né? É isso aí, tamo junto. É você, isso aí vai acontecer. Vamos. Valeu, Jeff. Valeu, Obrigado, obrigadão velho. mesmo, irmão. Tchau, tchau. Tchau.